Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos hoje para mais uma aula de história, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito dos Estados Unidos e América Latina no século XIX. É isso mesmo, pessoal, mas é daqui a pouco. Fala pessoal, voltamos, professor Germano, pastor Germano. Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de história, certo? E hoje nós vamos falar a respeito dos Estados Unidos e a América Latina no século XIX. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam ter acesso. Pronto, tela compartilhada. Vamos lá. Pessoal, então hoje nós vamos falar a respeito dos Estados Unidos e a América Latina. Vamos lá. Primeiramente, o que nós precisamos entender aqui? A formação e a expansão dos Estados Unidos. Vamos entender como que aconteceu essa formação, né? Então, a formação dos Estados Unidos se deu após a independência, né? E aí, após a independência, em 1776, o que vai acontecer? Vai se consolidar aí por meio da Constituição, certo? E aí, depois desse processo de formação, aí os Estados Unidos vão começar a iniciar um processo de expansão territorial ao longo do século XIX, certo? E como que foi essa expansão? Como é que aconteceu, né? Por que eles se expandiram? Então vamos lá. Primeiramente eu preciso entender aqui, ó, o que era o Destino Manifesto. O Destino Manifesto, pessoal, era uma ideia, né, que os Estados Unidos tinham de que Deus queria que o povo americano dominasse toda a América do Norte e espalhasse sua civilização. Então vamos lá. Mais uma vez, professor Germano, o que é o Destino Manifesto? O Destino Manifesto os americanos achavam que Deus queria que o povo americano dominasse toda a América do Norte e espalhasse sua civilização. Certo? Então, era isso o Destino Manifesto, certo? E aí nós vamos ver o que vai acontecer em relação a isso aí, dessa expansão territorial dos Estados Unidos aí. Então, olha aí, ó, como é que vai acontecer a expansão territorial dos Estados Unidos, né? Deus havia falado para eles, então eles foram lá, começaram a comprar vários territórios. O primeiro território que eles compraram, em 1803, os Estados Unidos compraram a Louisiana da França. Em 1819 adquiriram a Flórida da Espanha. Em 1845 eles anexaram o Texas, antes parte do México. Em 1848 eles fizeram, após a guerra contra o México, eles incorporaram vasto território, incluindo Califórnia, Novo México e Arizona. Em 1867 eles compraram o Alasca da Rússia. Então, eles vão começar a se expandir. Por quê? Porque, segundo eles, Deus queria que o povo americano dominasse toda a América do Norte, se espalhasse sua civilização. Essa expansão, pessoal, ela intensificou conflitos com povos indígenas, certo? Eles vão povoar essas terras. Povos indígenas dessa localidade vão ser expulsos. Uns vão ser massacrados e outros vão se deslocar para as reservas, né? Nesse período aí. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil, certo? Quando os portugueses chegaram aqui e começaram a expandir o território português aqui no Brasil, né? Começaram a descobrir o Brasil aqui, né? Vão justamente aí entrar em conflitos com os povos indígenas, vão expulsar alguns indígenas de suas terras e outros eles vão massacrar, matar, enfim, você já conhece aí a novela. Vamos lá. O que mais que vai acontecer aqui, professor Germano? Vai ter uma tensão, pessoal, entre o estado do Norte e o estado do Sul americano. Por quê? Porque o estado do Norte ele queria
continuar, né, ou queria industrializar aquela localidade, certo? O estado do norte queria aí industrializar e ele era contra a escravidão. E já o estado do sul, isso no continente americano, tá? Já o estado do sul, ele era um local mais agrário e escravista, né? E aí, o que eles queriam? O norte, ele queria manter o país unido e acabar com a escravidão, certo? Já o sul não, o sul ele queria separar e manter os escravos, certo? Então vai acontecer aí um conflito entre o norte e o sul dos Estados Unidos. E aí nós vamos ter aí a guerra da secessão, né? Ou guerra civil, que vai ser o conflito entre o norte e o sul, certo? E aí quem vai ganhar essa guerra entre norte e sul? Quem vai ganhar vai ser o norte, porque o norte ele vai ser liderado pelo presidente aí Abraham Lincoln, certo? E aí resultou na abolição da escravidão em 1865 e consolidou os Estados Unidos como uma potência em crescimento ou em ascensão, né? Crescimento, certo? Então, vamos lá. Norte e sul dos Estados Unidos estavam em guerra, certo? O norte vai ganhar e por conta disso daí vai se aumentar mais ainda. Vamos lá. A doutrina Monroe, né? E as relações com a América Latina. Então vamos entender isso aqui, ó. Lá no início do século XIX, após as independências das colônias espanhola e portuguesa, a América Latina passou a ser vista pelos Estados Unidos como uma área de interesse estratégico. Então, olha só, os Estados Unidos iam começar a ficar de olho, né, na América Latina, certo? E aí, o que era a doutrina do Monroe? Né? A doutrina dele era o seguinte: a América é para os americanos. Não sei se você entendeu. A América é para os americanos, certo? Então, essa ideologia aqui é algo parecido com o que foi falado lá no Destino Manifesto, né? Que os americanos achavam que Deus queria que o povo americano dominasse toda a América e espalhasse sua civilização, certo? Aqui tem algo parecido. O que eles estão falando? Eles estão falando que a América para os americanos, certo? Vamos lá. E aí, ó, quais eram os princípios dessa doutrina, né? Rejeição de novas tentativas de colonização europeia do continente, certo? Ou seja, os Estados Unidos começaram aí, né, a querer ter um certo interesse, certo? Certo interesse nas Américas, interesses. Então vamos lá. Defesa da independência política das nações americanas, justificativa para a não intervenção da Europa nos assuntos do continente. Embora apresentada como política de defesa, a doutrina também expressava o desejo dos Estados Unidos de exercer liderança sobre as novas nações latino-americanas, reforçando a ideia de um protecionismo continental sob sua influência. Então, o que é importante você entender aqui? Os Estados Unidos vão começar, de certa forma, a reconhecer algumas independências na América Latina, inclusive do Brasil, eles vão reconhecer, né? Só que isso daí tem um interesse por detrás, certo? Então eles querem aí ter alguma influência nessas novas nações que estão se tornando independentes. Durante o século XIX, os Estados Unidos buscaram ampliar sua presença econômica e política na região. Esse processo inclui o reconhecimento diplomático das independências latino-americanas, interesse no Caribe e na América Central, intervenções indiretas para limitar a influência da Inglaterra e da França no continente. Então, vamos entender aqui, ó. Eles queriam o quê? De alguma forma, ter uma certa influência naquela nação, ou influência na América Latina, pessoal, certo? Então, esse reconhecimento diplomático, certo? Não era à toa, não. Então, ele tá dizendo assim, ó, eu vou te ajudar agora, mas quando eu pedir tua ajuda, né, você vai me ajudar,
certo? Então, eles queriam aí ampliar sua presença econômica e política na região. O imperialismo norte-americano e as intervenções na América Latina. Então, ao longo do século XIX, os Estados Unidos eles consolidaram sua posição como potência regional. E eles ampliaram essa ideologia, né? Aquela ideologia lá que a América para os americanos. E aí esse processo ele vai resultar em práticas de imperialismo na América Latina. Então, os Estados Unidos ele vai ter certo poder ou certa voz com a América Latina dentro desse século aqui 19, né? Algo que vai ser instaurado lá atrás, né? E a gente percebe hoje porque que os Estados Unidos eles têm uma certa influência aqui na América Latina, porque foi consolidado lá em 1823 pela doutrina Monroe, né? E aí nós vamos ver algumas intervenções e disputas. Por exemplo, no México, os Estados Unidos anexaram o Texas e após a guerra contra o México, incorporaram territórios equivalentes a quase metade do território mexicano original, como a Califórnia, Novo México e Arizona, Caribe e América Central, áreas consideradas estratégicas para a defesa norte-americana. Os Estados Unidos exerceram forte pressão política e econômica com tentativas de controle sobre regiões de passagem entre o Atlântico e o Pacífico, e por fim o Canal do Panamá. Embora constituído apenas no século XX, o interesse norte-americano pela região já se manifestava no século XIX. Então perceba que os Estados Unidos aí, eles estão de olho, pessoal, certo? Então, para eles, a América é para os americanos, certo? Vamos lá. E aí, em relação as relações econômicas, os Estados Unidos passaram a investir em produtos agrícolas tropicais na América Latina, como o açúcar, café e a banana, estabelecendo vínculos de dependência econômica. Então, se eu tenho o controle do açúcar, se eu tenho o controle do café, se eu tenho o controle da banana, né? As outras nações elas vão se tornar dependentes de mim. Se elas vão se tornar dependentes de mim, né? Eu vou ditar as regras. Essa é a ideia, pessoal. Certo? Empresas e comerciantes norte-americanos ganharam destaque na região, reforçando o papel dos Estados Unidos como potência econômica emergente. Então, essa é a ideia aí dos Estados Unidos. Consequência: a América Latina passou a ser vista pelos Estados Unidos como parte de suas áreas de influências exclusivas. Criou-se uma relação de dependência econômica e política em que os países latino-americanos eram tratados como periféricos em relação ao poder norte-americano. Estabeleceu-se um padrão de intervenção direta e indireta que marcou as relações continentais até o século XX. Então, algo que foi criado lá atrás, até hoje ainda sofre uma certa influência aí dos Estados Unidos dentro da América Latina. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula nós vamos dar continuidade aí aos assuntos de história, certo? Mas por enquanto nós vamos ficando por aqui. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.